Então é muito legal poder trazer aqui no Mulher Mais, no Mulher Positiva, temas que de alguma maneira, né, de uma forma até despretensiosa, podem sim ajudar as mulheres em suas vastas e longas listas de buscas. Então, começamos aqui, Mulher Mais, Mulher Positiva. É uma alegria poder receber você aqui. Para você que não me conhece, meu nome é Aloísio Alves, mas isso não é importante. O importante é a gente conversar aqui para a gente se conhecer. E se você não se inscreveu ainda aqui no canal, se inscreva agora, toca o sininho, porque assim você também vai ser avisada e avisado aí das próximas conversas. E olha só, para você que está chegando aqui pela primeira vez, o Mulher Mais, o Mulher Positiva não é uma programação somente para mulheres. Não, não é. É, na verdade, uma programação, um quadro para todas as pessoas, para homens e mulheres, enfim, que estejam de alguma maneira interessadas e interessados aí a refletir um pouco sobre as temáticas que envolvem o feminino e também a mulher. Digo com muita frequência, e é bom dizer de novo, que de uma maneira muito simples, muito tranquila, muito modesta, o Mulher Mais, Mulher Positiva, é um ponto também de resistência e de reflexão aí contra o machismo, contra o patriarcado, contra essas atitudes e esses costumes, muitas vezes arraigados, que vêm prejudicando aí as mulheres ao longo dos milênios, ao longo dos séculos. Por isso que aqui não é somente para mulheres, mas trabalhamos sempre aqui com a temática ligada aí à mulher e ao feminino. E o que nós pretendemos? Dialogar. Por isso que aqui abaixo tem uma área que você pode anotar seus comentários, suas perguntas, você pode discordar, concordar, dar sugestões, porque a ideia aqui é a gente conversar. E por falar em conversar, vamos direto ao ponto que nós queremos tratar hoje aqui. A ideia é que nós possamos conversar um pouco sobre a psicoespiritualidade da mulher. E para que isso? Para buscar ou facilitar de uma maneira ou outra o desenvolvimento integral, lógico, de todas as pessoas, mas aqui eu vou especificamente tocar nas questões ligadas à mulher. Bom, você sabe, basicamente existem aí duas dinâmicas que, vamos dizer, conduzem o comportamento humano, óbvio, tanto de homens quanto de mulheres, ok? Mas vamos lá, é o pensamento e o sentimento. E a gente não sabe, pelo menos a ciência aí da saúde, as ciências ligadas à saúde mental, emocional, não tem assim uma resposta ainda categórica de qual influencia qual. O que se sabe é que o pensamento, a qualidade do pensamento e a forma como a pessoa lida com os próprios sentimentos, isso vai de alguma maneira afetar ou provocar sentimentos também correspondentes, ou às vezes não, às vezes sentimentos completamente opostos, depende da dinâmica que está acontecendo. Por outro lado também, pessoal, é muito comum nós encontrarmos no consultório pessoas que estão cultivando ou vivenciando alguns sentimentos, e esses sentimentos naturalmente também alimentam a outros pensamentos ou padrões de pensamento. Então aqui nós vamos trabalhar um pouco a espiritualidade unida com a psicologia, principalmente a psicologia junguiana, vamos dizer assim, que é simbólica, para apoiar o desenvolvimento das mulheres. E quando eu falo desenvolvimento, é o desenvolvimento integral, é o desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal, é o despertar da consciência, uma consciência crítica, percebe? É ter um posicionamento aí mais saudável diante de tanta violência, diante aí de tanta atrocidade que tem acontecido o tempo todo com as mulheres, né? Sabe que há poucos meses atrás, pessoal,
Eu participei aí de uma capacitação específica na universidade onde eu trabalho, onde eu pesquiso, um trabalho específico, um treinamento para ouvir mulheres em situação de violência. E isso não foi por acaso, foi um curso, uma capacitação rápida para nós que atendemos pessoas, para nós termos aí aquela habilidade mais desenvolvida para ouvir as mulheres em situação ou situações de violência, que são as mais diversas. Agora eu pergunto para você, uma pergunta até estranha: precisaria a humanidade estar vivendo um momento em que ainda a mulher sofre com tanta violência psicológica, violência física de toda ordem, feminicídio? É claro que quando você olha para o desenvolvimento tecnológico, o conhecimento que a humanidade desenvolveu, nós poderíamos falar assim, não precisaríamos estar passando por isso. Mas, infelizmente, é o que acontece. É por isso que essa psicoespiritualidade que eu estou trazendo aqui, com base em uma parte do pensamento junguiano, ela é exatamente para trazer para a mulher especificamente um certo fortalecimento para que ela tenha uma percepção mais ampla. E também para os homens despertos. Quem são os homens despertos? São aqueles homens que já despertaram, já perceberam que existe algo que precisa ser olhado com atenção, que é essa forma como a mulher vem sendo tratada aí há tanto tempo. E esse homem desperto, obviamente, eu falei num despertar específico para essa questão, mas tanto nós homens quanto todas as mulheres, todos os seres humanos, nós precisamos buscar despertamentos contínuos. Não basta pensar assim, eu despertei, agora eu vou ficar quieto. Não, aí que começam realmente seus desafios, quando você desperta, quando você amplia a compreensão. Não pense você de forma nenhuma, eu falo isso com todo respeito, todo carinho, não pense você que uma vez que você desperta a sua consciência, você vai ficar aí na zona de conforto. Não, é exatamente o oposto. Quando nós despertamos a nossa consciência crítica, ampliamos a nossa percepção, aí é que nós nos damos conta que nós estávamos antes numa zona de conforto. E mesmo alcançando algum nível de despertar, é importante que nós busquemos outros níveis mais elevados para despertar, para exatamente não ficar novamente numa zona de conforto. Mas vamos lá naquilo que eu tenho hoje para presentear vocês aqui, especificamente falando um pouco aí sobre as mulheres. Então, quando nós falamos numa psicoespiritualidade, nós estamos aqui pensando ou trazendo algumas sugestões de como lidar com o fenômeno do pensamento ou dos pensamentos e também com o fenômeno dos sentimentos. É lógico, né? Você sabe muito bem, você que me acompanha aqui no Mulher Mais, Mulher Positiva, que aqui nós não passamos a receita pronta para ninguém, até porque nós não temos essa receita. O que nós trazemos aqui são linhas gerais de reflexão, de conhecimento mais profundo, às vezes com base em mitologias, com base aí no sistema simbólico de interpretação que o Jung nos legou, né, nos deixou de presente, para que a mulher ela tenha aí então, portanto, grandes linhas de percepção e a partir disso ela também construa sua autonomia. Porque nós precisamos também que todos, né, homens e mulheres, mas aqui especificamente as mulheres, se constituam cada vez mais como sujeitas e sujeitos da sua própria história. Por isso, pensantes, pessoas capazes de refletir, de analisar as questões, não importa quais sejam as densidades e os desafios dessas questões. Então, um dos pontos que eu coloquei aqui para não me esquecer de trazer para você aqui é o seguinte, que essa psicoespiritualidade, ela tem uma ligação direta com o autoconhecimento. E o autoconhecimento aqui não é nada teórico, ele é o autoconhecimento na prática, como você reage diante das situações boas ou indesejadas, entende? Você conhecer minimamente quais são suas maneiras de agir e de reagir diante
das pessoas, diante das coisas, diante das situações, diante das circunstâncias. Tudo isso tem a ver com autoconhecimento. Mas uma parte mais profunda também, mais especificamente junguiana, é porque quando nós todos desenvolvemos ou estamos empenhados nesse trabalho, gente, trabalho de autoconhecimento é para uma vida toda, né? Quando nós estamos empenhados no autoconhecimento, nós também vamos nos defrontar com a nossa sombra. O que é a nossa sombra? É aquilo que nós não desejaríamos manifestar e que muitas vezes nós não percebemos, mas que os outros percebem. Todos nós temos nossa sombra e o autoconhecimento passa inevitavelmente para nós olharmos para aqueles aspectos em nós que nós não apreciamos, que nós não gostamos. E a mulher que quer se desenvolver integralmente, fatalmente ela terá que fazer esse movimento de autoconhecimento, percebendo também aí a sua sombra. Mas e aí, você está gostando dessa conversa aqui no Mulher Mais, no Mulher Positiva? Se está gostando, olha só, dá um joinha, dá um like. Você até pensa, mas eu curti isso, Luiz, não tem nada a ver. Tem a ver porque a plataforma, aí é questão de algoritmo, né? Tem a ver aí com a plataforma distribuir mais esse conteúdo. Então, nos ajude, dá um like, dá um joinha, não vai te custar nada e nem você vai machucar o seu dedo, tenho certeza disso. Mas veja bem, além do autoconhecimento, existem também algumas relações internas aqui que, vamos dizer assim, são oportunidades da pessoa, da mulher se livrar de padrões. E aqui eu quero dizer que padrões muitas vezes são transgeracionais. Existem muitos padrões de comportamento, cultivo de pensamento, de sentimento, que vem uma geração após a outra. Em outro momento eu explico melhor como que isso acontece. É fácil de entender, mas hoje eu não vou falar sobre isso. Ou seja, a mulher que se empenha no autoconhecimento, decifrando e percebendo a sua sombra, ela também tem a oportunidade de perceber os padrões transgeracionais que estão afetando a vida dela, na carreira profissional, nas relações, na saúde física, mental, emocional, criação de filhos, enfim, na motivação, comportamentos ou situações que vêm muitas vezes sob a influência transgeracional. Esse é um ponto importante. E aí também eu deixei, eu falei, não quero me esquecer desse detalhe aqui. É muito importante nesse processo de desenvolvimento integral perceber que esses padrões eles vêm do inconsciente coletivo. Por exemplo, o inconsciente coletivo das mulheres na humanidade tem alguns padrões que também vêm por aí. Tem esse pertencimento a um coletivo, também traz, obviamente, a transmissão de conteúdos que vêm desse inconsciente coletivo. Então, isso é importante também você, mulher, olhar. Então, aqui entram algumas questões importantes, né? Ou seja, a questão do autoconhecimento em relação ao orgulho e à humildade. Quando eu estou falando de orgulho, que é o orgulho no sentido negativo, algo como uma soberba, percebe? Então, é esse balanço entre a humildade inteligente, claro, e também esse orgulho. Faz parte de um desenvolvimento psíquico, né, nas relações, também faz parte de um desenvolvimento espiritual, nesse sentido que nós estamos falando aqui, e não de forma nenhuma a espiritualidade colada ou ligada a qualquer tipo de religião ou filosofia. Estamos falando abertamente que essa espiritualidade ela tem a ver aí com essas questões comportamentais, essa visão de mundo, a forma de se relacionar com todos os seres, sem entrar em detalhes aí doutrinários, né? Também é importante a mulher olhar para a raiva e para a suavidade, ou seja, é esse balanço, esse movimento entre a suavidade em se tratar, em lidar com o mundo, e também as raivas, ou esse sentimento básico, esse instinto básico que é a raiva. É nesse equilíbrio que ela também desenvolve a sua psicoespiritualidade.
E para a gente ir já para os finalmente, porque hoje eu queria apenas trazer algo assim inicial para você aqui, eu coloquei também algo importante aqui, é a questão da preguiça e da disciplina. Claro, quando nós falamos na preguiça, todo mundo lembra aí daquele animal lá, né, que fica em cima das árvores, que tem os movimentos muito lentos, né? Então, aqui o jogo de oposição, assim, para a gente refletir, é com a disciplina. Desenvolver a disciplina, ter as suas metas, seus objetivos e ter essa disposição interna e externa para praticar algo com disciplina. Tem hora que eu não gosto muito de falar nessa palavra disciplina, porque soa como algo extremamente desagradável, mas quem pratica qualquer disciplina nessa vida, buscando desenvolvimento, seja em qualquer área, sabe que não é bem assim. Quando a gente desenvolve a disciplina, nós conseguimos também desenvolver-nos de forma integral. E por fim, a questão da ganância e da filantropia. Tudo isso, pessoal, buscando o quê? O desenvolvimento integral e, por que não dizer, também daquilo que genericamente se chama felicidade. E eu trouxe aqui um pequeno trecho escrito por um sábio sufi do século XX, chamado Hazrat Inayat Khan. E ele escreve algo sobre a construção da felicidade. Preste atenção, é um presentinho que eu estou trazendo para você aqui. Existem dois tipos de ouro, diz o Khan. Dois tipos de ouro. O ouro que obtemos a partir do exterior, ou seja, lá fora, isso, e o ouro que os alquimistas orientais sabem fazer para si mesmos, ok? O mesmo raciocínio pode ser aplicado à felicidade. Aí é que vem a chave importante dessa psicoespiritualidade que eu estou fazendo a ponte aqui. Esse mesmo raciocínio é o seguinte: toda alma busca o quê? A felicidade. E isso depende de quê? De objetos externos, o ouro, certo? Para alcançar essa felicidade. Ou também a felicidade, no caso, pode decidir fazer como os alquimistas, diz o sábio Khan, né? Ou seja, cria a felicidade para si mesma e para si mesmo. Então fica aqui, resumidamente, esse belíssimo texto antigo da filosofia Sufi, um sábio Sufi, o Khan, em que ele diz o seguinte: no seu desenvolvimento integral, você pode ou buscar o ouro lá de fora, extrair esse ouro em algum lugar, são seus valores, aquilo que você precisa, um material nobre, ou você pode criar o ouro dentro de você. Isso, a meu ver, é a psicoespiritualidade. Para mim foi uma alegria estar com você aqui no Mulher Mais, no Mulher Positiva. Então, eu espero você na próxima sexta-feira, às 9h30, para mais um encontro, um diálogo, uma conversa aqui no Mulher Mais, Mulher Positiva. Por hoje é só.